Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a Maravilha, mas sem enrolação. É o seguinte, galera, 2 semanas só de alegrias, ninguém pode reclamar, todo mundo ganhando dinheiro. Para não falar aqui que não teve nenhum probleminha, teve um problema pequeno lá no Banco do Brasil, a gente vai falar aqui também, mas em geral, todo mundo ganhando dinheiro e são 2 semanas sem susto. Então no vídeo de hoje eu também não vou vender susto, eu vou falar um pouquinho sobre o mundo, o que tá acontecendo, o que eu acho que pode acontecer. Acho que a euforia pode continuar, só que tem 4 coisas que me preocupam. Então no final do vídeo eu prometo não vender susto, mas vou mostrar as 4 coisas que me preocupam. É importante que você saiba disso. Quem vendeu os ativos e ficou de fora do mercado tá extremamente arrependido. A gente também vai falar aqui. O vídeo de hoje é importantíssimo. Quem não ficar até o final louco, mas antes de eu começar você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, qual foi o ativo da sua carteira que mais subiu? É isso aí. Qual ativo? Cripto, Bitcoin, ouro, uma ação, fundo imobiliário? Me diga nos comentários o que subiu bastante na sua carteira nessas últimas 2, 3 semanas de alegria, sem enrolação. Então, bora falar do fechamento da semana antes das 4 coisas que me preocupam. Eu acho que o grande destaque ficou pro IFIX, que subiu, bateu recorde, todo mundo desacreditando nos fundos imobiliários, eles renasceram como uma fênix. Já o Ibovespa fechou em queda na sexta-feira, mas a semana foi muito positiva. Dê uma olhada aqui no gráfico, olha só. Nós saímos lá dos 136 mil pontos para 139 e acabou fechando em 139,187, que também é uma pontuação muito boa para o Ibovespa. Então vamos lá. De repente, a gente dormiu há 2, 3 semanas atrás com medo do Ibovespa perder 120 mil pontos e agora a gente está praticamente com 140 mil pontos. E quem ficou de fora do Ibovespa e perdeu esses 20 mil pontos? Porque estava com medinho, não queria tomar susto. Meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Não existe ficar investido para o longo prazo sem tomar susto. Em fundo imobiliário, em ação, em cripto. Ah, eu vou investir só em ETF para não tomar susto. Como assim? O S&P caiu pra cacete, agora que se recuperou, você também teria tomado um susto se você tivesse só ETF do S&P. Tudo no mundo caiu com a história das tarifas do Trump. Depois tudo voltou. Mas quem ficou de fora perdeu. Mostrei recentemente um estudo que quem fica de fora dos principais dias de alta faz uma diferença enorme na rentabilidade. Então cuidado para não querer ficar o tempo inteiro limpinho, bonitinho, e depois você olha a tua carteira e fala, pô, mas a minha rentabilidade é diferente da rentabilidade dos outros aí. Claro, você não quis estar nos piores dias. E os piores dias, muitas vezes, são associados aos melhores dias numa sequência. E aí você fica de fora, você perde dinheiro. Em relação ao dólar, com o acordo dos Estados Unidos e China, a situação melhorou muito, apesar de uma alta pequena ali durante a semana. Então nós saímos de 5,60 para 5,67, depois caiu para 5,66. Eu fico preocupado, fico ansioso, mas o dólar não tá tão ruim assim. Em relação a criptomoedas, o Bitcoin passou dos 100 mil, foi rasgando até os 103 mil, mercado muito otimista, tem analistas falando já em 150 mil esse ano, que a alta pode durar mais 5 meses e assim, né? Voltando a falar de susto, pânico, é impressionante, né? Quando o Bitcoin tá subindo, todo mundo fala, agora vai subir para sempre, 5 meses, vai... Aí quando ele cai, não, agora é queda, vai até... Então cuidado com ruídos. O curto prazo, ele destrói a tua carteira se você ficar girando tudo o tempo inteiro. Analista fala que vai demorar 5 meses, depois vai subir, depois vai cair, depois vai... Caramba, tem que olhar pro ativo. Vale ou não vale a pena segurar este ativo? É isso que a gente tem que fazer aqui. Então, eu tô bem feliz. O JP Morgan acha que tem potencial, inclusive, para superar o ouro, mas a gente não pode ficar muito emocionado. Se chegar ali nos 105 mil dólares, eu já acho ótimo, mas a altcoins também estão acompanhando. Muita gente me cobrando uma posição sobre a Melius, que foi minha empresa Cash 3, aqui listada na bolsa, que comprou Bitcoin, tá? Tem muita gente me cobrando posição sobre essa empresa. O que eu vou fazer? Depois um vídeo à parte. Não dá pra falar... O meu vídeo leva 8 minutos aqui. Não dá para eu perder 2, 3 minutos com uma empresa específica. Tem gente criticando, tem gente elogiando. Quais são as duas teses? Quem elogia diz o seguinte, é isso aí, para que ficar com dinheiro parado? Tem que comprar Bitcoin mesmo, Bitcoin vai dobrar, vai triplicar, a empresa tem que deixar o caixa em Bitcoin. Legal, essa é a tese de quem acha bacana. Quem critica diz o seguinte, pera aí, qual a função dessa empresa? Ela nasceu para quê? Ah, nasceu para cashback. Então o que tem a ver ela comprar Bitcoin? Por que ela está fazendo algo que não é a sua função? Quer virar uma empresa compradora de Bitcoin, tira a licença de ETF e vira um ETF. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou mostrando para vocês as duas teses. O que eu tenho que fazer agora? Entender, olhar a cabeça dos donos, ler os relatórios que eles estão colocando no mercado, entender os planos, e aí eu vou conversar com vocês mostrando as duas teses, a positiva e a negativa, sempre os dois lados, vocês vão chegar à conclusão
conclusão de vocês. Mas eu concordo em parte com os dois lados. É bacana ter cripto como caixa, alguns ativos, e do outro lado, porra, é isso que a empresa faz? Virou um ETF? Qual a taxa desse ETF, então? Por que comprar as ações e não um ETF alavancado? Poxa, não tem ETF alavancado de cripto? Tem ETF alavancado de cripto. Posso falar aqui no canal também. Se você quiser, me coloca nos comentários, mas aí eu vou meter uma baita tarja preta na capa do vídeo. Que se eu falo aqui de ETF alavancado, dizendo que não é uma recomendação, no dia seguinte tá todo mundo comprando só porque ele pode subir 3, 4 vezes a mais. Aí depois quando cai vocês reclamam. Então é um papo de maluco aqui. Mas acho que eu posso fazer um videozinho com ETFs alavancados. É só colocar uma tarja preta, talvez vocês consigam se comportar. Solto o vídeo mais tarde, depois de 10 da noite, né? Um horário restrito. Se vocês quiserem isso, coloquem aí nos comentários. Em relação ao ouro e petróleo, será que a febre do ouro acabou? Muita gente achando que acabou. Eu não acho que acabou. O ouro tá só tendo uma realização natural. No ano ainda tá subindo muito, nos últimos 6 meses ainda tá subindo muito. E o petróleo teve uma forte queda por causa do possível acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã. O petróleo tá aí na faixa dos $65, é um patamar muito interessante e bom para a inflação mundial. Então, em relação aos ativos é isso. Ibovespa, dólar, petróleo, ouro, cripto, tudo aqui em um minutinho eu já falei. Já os destaques da semana no noticiário, foi uma semana muito positiva em alguns aspectos. E depois eu vou falar as 4 coisas que me preocupam no final do vídeo. Bom, começando pela Argentina, olha que loucura. A inflação ao consumidor desacelerou para 2,8 em abril. Poxa, mas 2,8 não é muito? Cara, se fosse aqui no Brasil, ia ser um desespero total. Total. Mas na Argentina, 2,8 não é nada. Era a inflação no dia em alguns momentos. Literalmente. Então o Milei conseguiu tirar uma inflação lá de 2 dígitos para uma inflação de 1 dígito. E 1 dígito pequenininho. Olha só que loucura. Lá atrás, na posse dele, 25%. Ele soltou os preços aqui, mas antes também já tinha sido 12% com o Fernandes. Agora a inflação caiu para 2,8%. Olha só. Anualizada, saiu de quase 290 para 47. E se continuar nesse ritmo de 2 e pouco, 2 e pouco, 2 e pouco, caramba, daqui a pouco vai estar a 20%, 15%. 1 dígito, acho difícil. Mas pode chegar. Então o trabalho dele está sendo muito bem feito. E lá vem o charlão passador de pano do Milei e do Trump. Não é. Quando ele fez a cagada da criptomoeda, eu falei aqui também. Mas você, porra, tem que elogiar o cara, o trabalho dele econômico. Tem que elogiar. Porque derrubar a inflação é tirar muita gente da miséria. Tanto que a pobreza está despencando na Argentina. Que baita coincidência, né? Olha a coincidência. Inflação na Argentina despencando. Pobreza na Argentina despencando. É uma baita coincidência. Quem poderia imaginar que a inflação caindo, a pobreza acaba caindo também. Quem poderia imaginar, mas é isso que está acontecendo lá. Ele também anunciou o fim do imposto de importação de celulares. Bora todo mundo lá comprar iPhone, abandonar os Androids. E teve uma notícia aqui que a Argentina anunciou as restrições e taxas para imigrantes. Olhando a notícia, ó, a Argentina anuncia restrições e taxas para imigrantes. Parece uma notícia meio Trump, né? Pô, lá, depois do Trump, Milei tá proibindo imigração, quer ferrar os imigrantes. Olhando a manchete é isso, né? Quando você vai ler, o que tá acontecendo? Lá na Argentina, muita gente ia fazer faculdade, porque não paga tanto, e aí o imigrante tira o direito do argentino de fazer. Ele tem uns rolos desse de faculdade, de saúde. O Milei tá tentando organizar essa área. Então, a verdade, ele tá tentando organizar, ficar melhor pro argentino. O que sai na manchete, anuncia restrições, taxas para imigrantes, e agora, porra, vão fazer um muro também na Argentina. Isso que eu acho foda, cara. Pô, o cara tá conseguindo melhorar o país e a mídia tenta colocar lá. Aí eu vejo alguns criadores de conteúdo, olha, a Argentina tá igual aos Estados Unidos, estão dificultando, querem barrar a entrada de imigrante, não querem barrar nada. Mas olhando só a manchete, fica um negócio complicado. Indo para a Europa, vocês sabem que precisa acabar a guerra. A Europa endureceu as críticas ao Putin, colocou mais ameaças de sanções. O Zelensky decidiu não ir à reunião, o que também já não é bom. Então a guerra precisa acabar. A guerra precisa acabar, que o preço da energia ele pode cair. Os países europeus estão querendo investir muito em armamento, o que é complicado, o que precisa investir em outras coisas. Quer dizer, a guerra precisa acabar. São anos e anos já de guerra, gente. Não começou ontem. Vai durar mais quanto tempo? 5 anos, 10 anos?
Vai virar igual a guerra da Síria, que parece que acabou, mas não acabou? Isso é complicado. Isso é muito complicado. Então, na Europa, a primeira coisa que eu falo é: a guerra precisa acabar. Precisa acabar mesmo. Já na parte econômica, a economia da zona do euro cresceu abaixo do esperado. O emprego está conseguindo se manter, mas a economia em si está crescendo abaixo do esperado. O PIB do Reino Unido cresceu 0,7, mas é muito pouco ainda, muito pouco. A taxa de desemprego até subiu um pouquinho, mas isso é preocupante. Inflação anual na Espanha mantida em 2,2. Inflação na França permanecendo estável. Então, guerra tem que acabar. Economias crescendo pouco, mas a inflação não está subindo tanto. Todo mundo tinha medo que com as tarifas do Trump pudesse dar uma alta na inflação. Pode ser que a gente tenha isso, mas por enquanto não tivemos uma inflação tão grande, o que é bom. O mundo não vai suportar uma onda nova de inflação. Guardem isso que eu tô falando, não vai suportar, porque teríamos que elevar os juros, todos os países estão endividados, todas as pessoas estão endividadas, todas as empresas estão endividadas. Cara, uma nova rodada de juro muito alto que nem tá no Brasil, os países não vão aguentar. O que a gente precisa agora é de redução da taxa de juros. E a União Europeia quer também estar brigando ali por uma redução nas tarifas com os Estados Unidos. Isso aqui provavelmente nos próximos 60 dias vai ser resolvido. As bolsas da Europa subiram com otimismo do fim dessa guerra comercial. Então acho que a hora que resolver esse lance da guerra comercial, a situação vai melhorar bastante. Eu torço para que no final da história, quando passarem a régua, vamos olhar as tarifas antes do Trump e vamos olhar as tarifas depois do Trump. Eu torço para que depois dele nós tenhamos uma redução de tarifas. Que toda essa briga que ele está fazendo, essa confusão, seja para no final da história não é criar novas tarifas, é reduzir as tarifas. Pô, Charlão, não tô entendendo nada. Ele está criando tarifas, você está falando que ele está querendo reduzir tarifas? Bom, a gente não sabe dos planos. Será que ele não jogou uma bomba em cima da mesa? Vou tarifar todo mundo. Aí foi todo mundo para a mesa. Aí ele está tirando as tarifas americanas. E daqui a pouco ele não vai colocar as dele. E aí o nível de tarifas mundial vai acabar descendo. Pode ser uma possibilidade. Em 60 dias a gente vai ter uma ideia mais clara. Em 1 ou 2 anos os estudos vão começar a sair. Pô, demora tanto assim? Infelizmente demora, as coisas não são tão rápidas. Japão tem alguns problemas, inclusive eu queria falar de um específico. A economia está encolheu mais do que o esperado. A indústria está puxando reduções no reajuste salarial, porque pô, não dá para aumentar com o país crescendo pouco. As bolsas da Ásia fecharam em baixa, justamente por causa dos dados fracos do Japão. E eles ficam pensando, poxa, mas Japão, o que está acontecendo? Eu não entendo, era tão bom, estava crescendo, ia passar a economia americana. Para quem não sabe, quando eu estudei economia, na década de 90, parece que foi ontem, na década de 90, o país queria passar a economia americana, mesma coisa que a gente escuta hoje da China, escutava do Japão. Japão vai passar a economia americana, e toyotismo, e a economia americana está atrasada, e Japão vai engolir os Estados Unidos, o relógio é japonês, o walkie-talkie é japonês, o Walkman é japonês. Produção, coloca na tela aí um Walkman, porque ninguém deve saber o que é. Coloca aquele amarelo da Sony aí. Pronto, tá vendo? Isso aí era tudo japonês. Hoje em dia é chinês. Então vocês estão vendo que, na minha opinião, esse aqui é o grande problema. A população no Japão, ela tá diminuindo. Com maior queda na história, a população do Japão encolhe pelo 14º ano consecutivo. Então não é só por isso que a economia japonesa tá indo mal. Mas caramba, a gente tá indo para quase 15 anos de redução da população. Vocês acham que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. E como é que você faz agora? Obriga as pessoas a terem filho? Eu tenho uma teoria que eu ando estudando muito para gravar um vídeo de por que as pessoas deixaram de ter filhos nos países ocidentais. Ah, Charlão, eu sei por causa disso, daquilo, de brinquedo de borracha, que a mulherada brincou tanto, que agora tá nascendo até bebê reborn, de tanto que elas brincaram com isso. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma teoria de por que o Ocidente está tendo menos filho. E não é a teoria da conspiração. É teoria baseada em números, estudos, estatísticas. E depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. No Japão a gente já está vendo o resultado. Não nasce gente, morre gente, envelhece, famílias menores. E aí? E a pica da Previdência? Como é que vai ficar? Indo para a China agora, mas depois eu prometo esse vídeo dos filhos no Ocidente. A China está definindo novas estratégias para expandir a economia digital com inteligência artificial. Eles também
estão precisando crescer como todo mundo. E uma notícia extremamente positiva. Estados Unidos e China anunciaram redução nas tarifas por 90 dias. Vocês lembram? Há 4, 5 semanas. Na verdade, há um mês a gente teve a confusão das tarifas. Uma escalada bizarra. Começou com 10%, 25%, 50%, 104%. E da parte dos Estados Unidos chegou a 145%. E da parte da China chegou a 125%. Agora, os americanos desceram para 30% e os chineses para 10%. Então, qual é o acordo aqui? Como é que ficou a brincadeira? 90 dias buscando um acordo permanente, mas não vão continuar com aquela tarifa gigante. Redução mútua de tarifas, Estados Unidos de 145 para 30, China de 125 para 10. Então, toda aquela confusão, sobe, pum, caiu. 90 dias agora. Estou acompanhando. Charlão, e se subir, e se cair, qual o acordo? Bicho, vai tocar tua vida. Você é Uber, vai fazer mais corrida, você é médico, vai atender mais. A função de procurar notícia, de estabelecer o que importa, você deixa comigo e vem ver meus vídeos. Por isso que é importante você se inscrever aqui no YouTube. Tem algum botão em algum lugar aqui embaixo para você se inscrever. Eu sou novo no YouTube, não sei fazer isso direito ainda. Mas a hora que sair um acordo, eu trago aqui para vocês. Mas vocês concordam que isso dá um alívio surreal, um alívio absurdo? Tanto que as bolsas dispararam. Tá todo mundo procurando um acordo. E eu acho isso positivo. No final das contas, eu quero tarifas menores. Então você não é favorável a tarifas maiores? Não, eu não sou favorável. Eu sou favorável a tarifas menores. Mas sim, eu acho que o mundo estava abusando dos Estados Unidos. É a minha opinião. Você pode ter uma opinião também. Japão, Índia e China estão liderando a corrida por um acordo comercial com os Estados Unidos. Eu acho que os próximos dias serão muito importantes nisso. E falando de Estados Unidos, as políticas comerciais do Trump estão causando uma onda de aumentos de preço. Guardem isso, porque tem a ver com os 4 motivos que me preocupam. Então, mesmo que o mundo chegue a algum acordo, por enquanto, tá tudo meio que subindo. Todo mundo subindo o preço. E isso aqui me preocupa. Os preços já estão subindo nos Estados Unidos. A inflação subiu 0,2 em abril, abaixo do esperado, mas eu acho que o impacto não bateu direito. As vendas também registraram alta, o que para a inflação é ruim, e por isso o Fed, que é o banco central deles lá, está comprometido com a meta de inflação, talvez não reduza o juro ainda. Nós precisamos da redução do juro americano. Se você não entende de economia ainda, acompanha meus vídeos há pouco tempo, eu vou te explicar um negócio. A hora que o juro americano cair, ou tiver uma ameaça que ele pode cair, os ativos vão subir muito. Já estão subindo por causa disso, tá? Porque eles vão precificando antes. Mas no primeiro sinal de queda forte, os ativos vão subir mais ainda. Ibov é 150 mil, S&P vai subir mais 5, 10%, vai ser uma festa do caramba, depois cai de novo. Mas na hora que o juro americano apontar para baixo, a coisa vai melhorar. Só que se a inflação subir, não tem nenhum apontamento para baixo, pode ser até o contrário. Então a economia americana precisa esfriar um pouquinho, olha só, precisa esfriar para o juro cair. E o Trump, do outro lado, ele anda viajando e tentando levar dinheiro para investimentos nos Estados Unidos, o que é muito positivo para a economia americana. Ele, inclusive, teve no Oriente Médio, foi uma visita focada em inteligência artificial e investimentos nos Estados Unidos, e foi muito bem sucedida, com trilhões de dólares em investimento. Malandramente, eu acho que o Trump meio que fez um combinado com o Netanyahu e ele não foi para Israel, foi para outros países árabes. Por quê? Para não causar confusão. Deixou Israel de lado, foi lá Catar, Arábia Saudita, conversou com todo mundo, inclusive alinhou planos de paz que podem sair, falou de novo dos acordos de Abraão. Depois eu falo num vídeo específico sobre isso, todo mundo quer paz. Paz no Oriente Médio, paz na Ucrânia, cara, seria um negócio excepcional para o mundo. Mas o Trump tá rodando ali, rodando e conseguindo investimentos. Isso é um contraponto com a China. O Biden passou 4 anos sem conseguir fazer isso. A gente lembra que eu falava nos vídeos, é um absurdo o que estão fazendo com o Biden, ele não consegue andar direito. O Trump, apesar da idade, é um monstro nisso. Viaja pra lá, pra cá, aí chega nos Estados Unidos de madrugada, aí você pensa, pô, caramba, o cara com quase 80 anos, de madrugada, chegou não sei de onde, vai assistir o UFC ao vivo. O próprio Dana White, um dos donos lá do UFC, um dos criadores, aquele que comprou depois, vendeu, né? Ele é um dos caras que toca, né? Mas ele é sócio do UFC. O Dana White todo mundo conhece. Ele disse que o Trump liga pra ele de madrugada, aparece sem avisar e tal. O cara é uma máquina rodando. O Biden não. Então, também durante os anos do Biden, a China conseguiu ganhar mercado que os americanos não iam. O presidente tem que visitar. O Lula não tá rodando aí o mundo?
levando o mapa de cabeça para baixo? Então, também está fazendo essa parte. O Trump levando trilhões para os Estados Unidos, o Brasil mostrando o mapa de cabeça para baixo. Cada um dá o que tem e cada um toma aquilo que pode, né? Então, mas a gente já vai ver essa história do Brasil. Também o Trump pediu para a Apple não produzir iPhones na Índia. Ele quer que fabriquem nos Estados Unidos. A Apple, que vocês sabem que está entre as marcas mais valiosas do mundo. Brincadeiras à parte com o Android, a Google, que faz o Android, é a segunda marca mais valiosa do mundo, que faz todo sentido. A Apple está na frente. Os americanos têm muitas companhias bilionárias e o Trump quer segurar essas companhias. A China está brigando. Muita gente também ignora a força da Índia. É preciso que a gente fale um pouco mais sobre a Índia. Mas, em geral, gente, olha aqui como foi a semana. Ações da Apple disparando, Google disparando, Nvidia disparando, Microsoft disparando, Tesla mais de 17%. E eu volto na tese de cuidado ficando fora do mercado. Imagina quem há 3 ou 4 semanas, com medo dessas histórias das tarifas, vendeu tudo. Ah, mas agora eu vou voltar ao mercado. Meu irmão, tu perdeu 20, 30% de alta. Lá na frente, daqui a 5, 10 anos, isso vai fazer uma diferença enorme. E os dias ou semanas de altas mais fortes, muitas vezes são em mercados de baixa. É isso aí, porque vai cai, bum. Aí você tem uma pancada, pá, 15% numa semana. E agora? Ah, agora ainda vale a pena? Cara, vale, mas você perdeu 15% de alta, 20% de alta, 30% de alta, por medo. Por medo. Não pode acontecer. Aliás, ainda nessas coisas de maiores economias e empresas, um dado interessante sobre as 30 maiores economias do mundo é que quando a gente olha aqui, eu acho que o Brasil está bem posicionado, mas pode melhorar muito. Eu sou um cara positivo e otimista com o Brasil, mas nas maiores economias do mundo, os Estados Unidos está em primeiro, a Califórnia está em quarto, Texas está em nono e, passando um pouquinho das 10 maiores, em 11º está Nova York. Então, as economias dentro dos Estados Unidos também são muito fortes, os estados são muito fortes. Eu acho que aqui no Brasil a gente precisa olhar mais para os estados também. Tema para outro vídeo. Só nesse vídeo já pensei tema para 4, 5 vídeos. Tem boatos aí de que aquele meu podcast diário vai voltar. Então a gente vai precisar de muito tema, muito vídeo, mas eu não sei se vocês querem que eu volte com o meu podcast diário às 6h30 da manhã, todo dia um tema diferente. Se vocês quiserem, vocês coloquem aqui nos comentários. Agora, nem só de notícia positiva veio os americanos. No final da semana, a Moody's rebaixou a nota de crédito dos americanos, tirando a classificação de AAA. Produção, que se botaram o escudo do Vasco aqui na matéria da queda dos Estados Unidos, botaram na minha apresentação aqui no meu material o escudo do Vasco. Depois os caras vão pra rua aí, estagiário leva um come, não sabe por quê. Mas a Moody's rebaixou, eu ia falar rebaixou o Vasco, não, a Moody's rebaixou o Vasco. Eu me desconcentrei aqui, galera. A Moody's rebaixou a economia americana, a dívida crescente, juro elevado, eles estão sentindo. Eles estão sentindo. Sei que tem um componente político aqui, mas também os americanos, eu acho que nos últimos 10 anos a coisa fugiu do controle em relação à dívida, não só nos Estados Unidos, no mundo a gente está vendo isso, tem a ver com juro, inflação e tudo mais que acontece. Tá perdido aí, meu amigo? Entre lá na minha comunidade. Então, só antes de falar do Brasil, dos 4 motivos aqui que me preocupam, para quem não sabe investir, é novo no canal, eu tenho uma comunidade, a produção coloca na tela aí, tem um app, tem um site, ali dentro eu coloco todos os meus cursos, vocês estão vendo, curso de cripto, curso de investimento no exterior, investimento express, onde eu ensino a investir em ações e fundos imobiliários, tem vídeo, aula com a minha contadora ensinando a fazer o seu imposto de renda. Então, se você está aqui perdido, entre lá na minha comunidade, você paga uma vez e tem acesso o ano inteiro. Vindo para o Brasil, antes de falar dos 4 problemas aí que me preocupam, o real tá dando um show, é a 4ª moeda que mais valorizou ante o dólar em 2025, óbvio que ele tinha tido problema também no ano anterior, mas eu acho ótimo ele se recuperar, até porque eu tenho que gastar muito agora em dólar. E isso aqui foi a notícia que eu brinquei um pouco mais cedo, né? Que a Dilma lá na China mostrou um mapa mundi junto com o presidente do IBGE, Márcio Pockmann, do Brasil aqui no centro do mundo e o mundo de cabeça para baixo. Isso para mim é uma coisa icônica, não é à toa, não é uma brincadeira. Os caras estão virando mapa de cabeça para baixo, querendo mudar a cor da camisa do Brasil de futebol. Será que isso não tem a ver um pouco também com a história do INSS, de fraude, de roubalheira? Porque chamou atenção. Então, enquanto mais de 1 milhão de pessoas aparentemente estão sendo roubadas, você aparece com o mapa de cabeça para baixo, vira meme. Aí eu liguei num canal grande de notícias que começa com G,
vocês podem colocar nos comentários aqui, eu não quero falar o nome, e tava todo mundo falando dessa matéria. Ai, porque a Dilma isso, a Janja aquilo e tal. E aí eu pensei, por que eles estão falando disso e não estão falando do roubo dos velhinhos? Ah, porque às vezes é exatamente isso que querem. Olha eu aqui falando do mapa de cabeça para baixo e não da Previdência. Isso é meio teoria da conspiração, mas acho que faz muito sentido. A Janja criticou lá na China o TikTok, encontro com Xi Jinping. Eu acho esse ponto também importante, porque a Janja, pelo que eu li, meio que reclamou, né, que a direita tem muita voz aqui no TikTok. Pô, mas o que ela quer então? Que não tenha voz? O que ela quer? Ah, a direita tem muita voz. O que ela quer? E aí vocês vão entender que tem um ponto aqui a ver com isso, numa das 4 preocupações que eu vou mostrar no final do vídeo. Uma preocupação real também é a gripe aviária, isso de tempos em tempos acontece, tem que ter calma, mas o Brasil tá tendo problemas com isso, é um item importante de exportação, importante na economia. Vocês estão vendo que em relação à China, por exemplo, o Brasil exporta muito frango para lá, passando até Estados Unidos, União Europeia, sai do Paraná, sai de Santa Catarina, sai do Rio Grande do Sul, é um item de extrema importância, tá? Então vamos ficar ligados nessa gripe aviária, porque o agro já tá com problema, a gente não precisa de um problema a mais, mas o Brasil é belíssimo nisso, eu tenho certeza que vão resolver. O cenário político é mais complicado, se na TV não fala aqui, eu vou falar. Tivemos um escândalo enorme, já está batendo na popularidade do Lula, ele tá com medo disso daqui, a população tá envelhecendo, a gente já tem um problema mesmo sem fraude, a população tá envelhecendo demais, a idade aumentando, o que é bom também, as pessoas estão vivendo mais, só que já existe um déficit contratado no INSS, vocês estão vendo aí, a cada ano o déficit vai aumentar, e a gente tá tendo roubo agora, fraude. E aqui, não é que, você tá acusando? Não, não é que eu tô acusando, os dados estão públicos aí. Quer dizer, de um lado, você já tem um problema, que eu acho bom, as pessoas estão envelhecendo, mas é um problema para a Previdência. Do outro, já vai faltar dinheiro, já iria faltar muito dinheiro. Agora estão roubando, porra, aí ferrou. Aí ferrou. Mas o que as pessoas estão falando? Da Janja, do TikTok, do mapa de cabeça para baixo, da CPI das bets. Tinha morrido esse história da CPI das bets, agora voltou, depoimento, tudo. Será que também não é para ofuscar o INSS? Então a CPI das bets chamou a Virgínia, chamou outros influenciadores. Eu sou favorável a chamar todo mundo. Mas, cara, esse papo tá um ano. Agora, do nada, do Neide, chamaram a Virgínia, maior influenciadora do Brasil, para depor. Por quê? Na semana do INSS. Deve ter a ver. Eu sei que tem projetos para banir publicidade das bets, até em estádios. Mas como é que você vai proibir a publicidade se 18 dos 20 maiores clubes do Brasil tem bet como patrocinador? Até o Vasco tem uma bet, quer dizer, tem gente querendo patrocinar o Vasco. O nome do campeonato brasileiro tem a ver com apostas. Então como é que você vai acabar, banir e tudo mais? É complicado. Lembrando que eu não vou defender apostas esportivas, mas acho que a gente tem que diferenciar o tigrinho e cassino online de aposta esportiva. Porque no tigrinho você sempre vai perder. Na aposta esportiva tem a ver com o jogo. Volto a dizer, não estou defendendo apostas, mas é importante que a gente divida em duas. Vocês concordam comigo? Tigrinho, cassino online, você joga com algoritmo. Apostas esportivas, você está apostando num jogo que realmente está acontecendo. Então são coisas aqui muito diferentes. E para fechar o Brasil, saiu a notícia aí, o Banco do Brasil divulgando o resultado, as ações despencando, foi péssimo. E eu vou deixar nos cards um vídeo completo sobre o tema, onde eu falo ali em 10 minutinhos o que realmente está acontecendo. Bom, falei rapidinho, já estamos com 7 minutos e 15 de vídeo aqui. O que eu quero falar sobre as 4 pontos que me preocupam dentro de toda essa felicidade? Não quer susto, fecha o vídeo, tchau, mas você deveria assistir. Então, qual o cenário atual dos investimentos, que é a minha área? Bom, o Copom reforçou na ata o fim do ciclo de apertos da Selic. Então isso agradou o mercado, a ata do Copom agradou o mercado, a desaceleração da inflação agradou o mercado, redução na expectativa de novas altas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, agradou o mercado, trégua tarifária entre Estados Unidos e a China também agradou o mercado, e o Lula e o Xi Jinping reforçando a parceria que pode ser muito bom para o agro, agradou o mercado. Então as notícias da semana foram extremamente positivas, que bom! E aí você que está investindo há 1, 2, 3 anos, começa a perceber o seguinte, caramba, 2, 3 semanas ruins, 2, 3 semanas boas, 2, 3 semanas ruins, 2, 3 semanas boas. Charlão, há quanto tempo é assim? Olha, eu acompanho o mercado há quase 35 anos, porque eu fui meio precoce na economia, tenho 48, com 12, 13, já ficava lendo jornal ali, gostava de, minha mãe me levava no banco, eu pegava os cupõezinhos do banco, brincava com cheque, eu sempre gostei disso, de economia. Sempre foi assim. Na década de 90, crise da Rússia, dos tigres asiáticos, dívida,
México, Brasil, desvalorização, sempre tem crise. Você não pode ficar tão preocupado. E aí o Ibovespa encostou nos 140 mil pontos, chegou a 139 mil pela primeira vez, já se fala em 150 mil, a gente vê aqui que nos últimos 6 meses quase 10% de alta. Os fundos imobiliários renovaram a máxima, quase 10% de alta também em 2025, olha só o gráfico, 8,93%. E o Brasil, de certa forma, começa a voltar para o cenário mundial, já com foco nas próximas eleições. Tanto que o JP Morgan elevou a projeção do PIB. O que me preocupa, eu vou mostrar agora. Então, de um lado, um cenário muito positivo, do outro, alguns problemas. A conclusão é que você pode entender o curto prazo, mas você precisa saber que ele é cheio de ruído. O seu foco é no longo prazo, a não ser que você tenha 90 anos de idade, aí depois a gente conversa em box. Alguns anos atrás, o cenário era de desespero, pandemia e início da guerra, agora as coisas começam a acalmar. Um novo dado ruim, uma fala de uma autoridade, uma crise inesperada, pode virar o humor das pessoas da economia. E isso é normal, você tem que conviver. Tudo isso. Agora vamos lá. Quais são as 4 coisas que me preocupam? E eu vou deixar aqui de novo o QR Code da minha comunidade, o link aqui embaixo. Lá eu falo melhor, tem aulas e tudo mais. Mas vamos lá. Quais são os 4 perigos? Primeiro, inflação nos Estados Unidos. Tudo que eu falei aqui de positivo, se a inflação lá disparar, o juro subir, acabou a brincadeira, acabou a festa, é menos 20%, é menos 30%, depois sobe de novo. Mas se a inflação americana em algum momento der uma porrada, vocês vão ver o que é um dia de queda. Circuit breaker, o caramba. Produção, guarda esse trecho aqui pra gente usar lá na frente se isso acontecer. Então, o primeiro ponto, para quem investe, pode ter um problema no meio do caminho, se chama inflação americana se ela disparar. Segundo, aqui no Brasil, gastos do governo. Gastos do governo no Brasil. Eu mostrei que o JP Morgan disse que a economia brasileira vai crescer mais do que o esperado. Mas por que vai crescer mais do que o esperado? Porque o governo está injetando dinheiro. Estão falando subir Bolsa Família, subir isso, subir aquilo. O Brasil não tem dinheiro, vai quebrar. 2026, 2027 pode quebrar. Quebrar no sentido de ficar muito difícil. Não de quebrar efetivamente, não pagar o tesouro, por exemplo, ainda. Mas se a popularidade do Lula continuar caindo, e agora com o INSS pode piorar, e ele resolver colocar mais dinheiro na economia, isso pode ser um problema grave. Então, número 2, gastos do governo. Número 3, eleições ano que vem. Será que teremos problemas? Inclusive problemas internacionais, que outros países podem sancionar o Brasil, colocar sanções de falta de liberdade, de falta de democracia? Como é que vai ser? Vão censurar canais, pessoas. Será? Será que o Brasil vai avançar ou retroceder na democracia? Isso também vai pesar, porque a hora que começar uma campanha, tirou um candidato, tirou outro, censurou influenciadores, tudo, bate nos investidores estrangeiros, os caras vão tirar o dinheiro, o dólar vai disparar, a inflação vai subir. Então, isso também me preocupa. Pode colocar no seu radar. E por último, guerras, né? Galera, guerras aí não tem o que fazer. Índia e Paquistão, Irã, Rússia, invadir mais algum país. Isso tudo pode acontecer. Então, em meio à festa que eu também tô vivendo, tô feliz, tô ganhando dinheiro, eu só queria deixar claro 4 coisas que estão no meu radar no campo negativo, que se acontecerem, é um quebra-mola, a gente vai passar, dar uma sacudida e depois vai. O importante é focar no longo prazo. Pare de se emocionar no curto prazo, porra. Continua aqui, a gente vai ver no curto prazo. Mas o curto prazo, pra mim, vocês sabem qual é a função do curto prazo, na minha opinião? E de tanto ruído? E por que eu adoro o ruído? Porque é nessas horas que nós fazemos as melhores compras. Com o tempo, você vai adorar, tirando tragédia e tal, você vai adorar uma semaninha com o mercado complicado, com tudo caindo, com Bitcoin despencando, com Bolsa Americana caindo, com todo mundo desesperado. Com o tempo, você vai aprender a curtir esse momento, assim como eu consigo fazer hoje em dia. Então, mostrei aqui o que está acontecendo no mundo, o que está bonito, o que me preocupa, e antes de ir embora, você já sabe. Entre na minha comunidade, não se sinta sozinho, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, e eu tô pensando em voltar com um podcast diário, e me diga aí nos comentários. E aí, bichão, qual foi o ativo que mais subiu na sua carteira? Me diga aí, foi ação, fundo imobiliário, uma cripto, ouro, foi o tigrinho, o que mais subiu na sua carteira? Me diga aí. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, até a próxima.